Mas e aí? Sendo que nós vimos características, vimos benefícios, a questão das vantagens, mas é como diz o ditado, nem tudo é perfeito, né? Então, o computador nos dá também as desvantagens. Então, eu selecionei aí 5 itens, pessoal, que aí, de acordo com uma dedução que eu fiz o estudo, aí eu citei esses 5, certo? Então, o primeiro é o que? Ele está limitado ao que está sendo programado. Então, vamos analisar o seguinte fato. Você está baixando música, ok? Aí está baixando a música e tudo mais. Só que, digamos assim, você conhece que, por exemplo, nas playlists, que a gente chama de visualização no celular, às vezes você tá ouvindo a música e aparece, né, o álbum referente. Às vezes, não são todas as vezes, né? Aí mostra o álbum referente àquela música. Só que o limite é justamente isso, pessoal. Você só baixa a música com esse aplicativo. De repente você quer colocar uma template, que a gente chama assim, né? Uma proteção no local que às vezes fica oculto, né? Você só vê o nome da música, mas aí ele fica, às vezes, na maioria das vezes, fica sem aquele álbum. E se você quiser incrementar e colocar depois, aí já é outro processo que você tem que fazer. Aquele programinha que você utilizou para baixar a música, ele não vai ser o suficiente para poder você fazer isso. Então, é justamente isso, o limite. O programa, ele só faz aquilo que ele está determinado para fazer. Ele não vai conseguir abranger a fazer outras coisas, a não ser que aquele programa tenha mais finalidades para fazer mais tarefas. Mas, por exemplo, pronto, Word, eu quero fazer uma edição elaborada da imagem. Você não consegue. Aí você vai ter que ter o quê? O Photoshop para poder você fazer esse tipo de edição, ok? Sem criatividade. Então, hoje em dia, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar dos profissionais de designer, que eles ganham dinheiro através disso, através de criação, ok? De imagens, que a gente chama de templates, de layouts, né? Para empresas e tudo mais. Então, você não pode esperar que o programa vá lhe dar uma luz de uma criatividade para fazer uma determinada logomarca, para editar uma determinada foto. Não vai conseguir, ok? Você mesmo, através do seu conhecimento e de várias atividades que você vai adquirindo experiência, então com isso você vai aumentando sua criatividade e através de poucos, digamos assim, pensamentos, você de repente consegue fazer uma grande elaboração de um projeto para uma logomarca e assim vai. Difícil tratamento da ambiguidade. O que é isso aqui? Pessoal, de uma forma mais rápida e direta, eu vou explicar bem rapidinho. Por exemplo, para quem usa o Word, você sabe que ele tem o que a gente chama módulos de correção. O que é isso? Quando você escreve uma palavra, aí ele vai estar sublinhado em que? Em vermelho. Se eu tenho um espaço demais, vai estar lá em verde, de repente, né? E assim vai, certo? São tratamentos que, o que corresponde? Que dependendo do problema que está ocasionando o problema, e aí você obviamente tem que ter um preparo para quando você vê aquele problema, você consegue identificar. Só que o computador em si, ele não vai dizer, deu esse problema tal, você que tem que tratar, ok? Você que tem que corrigir, não é o programa, ok? Obsolescência ou obsoleto. O que é isso, pessoal? Hoje você sabe que, por exemplo, quando você adquire um aparelho de celular, ele rapidamente ele pode entrar
em desuso ou ficar obsoleto. Basta que surja novas versões. Então, atrelada à obsolescência, a gente fica na dependência dessas tecnologias para se atualizar. Então, não fique esperando, de uma certa forma, se você tem aqui um computador dual core, e pensar que você vai conseguir colocar o Windows 10, que é o sistema operacional mais recente, no seu computador. Não é por aí. Tem todo um processo, ok? A máquina, como eu falei para vocês, o hardware, ele depende do software e o software depende do hardware. Então, por exemplo, eu não posso colocar, dependendo da configuração do Windows 10, colocar numa máquina antiga que funciona, por exemplo, funcionava o Windows 7. Não é por aí. Muita gente tem essa concepção. Ah, funciona, aí eu posso colocar qualquer sistema. Não é por aí, certo? Por que eu falo isso? Porque qualquer sistema, pessoal, ele precisa que a gente chama de requisitos. Requisitos para poder funcionar. E esses requisitos são tanto a questão de software e hardware que eu falei para vocês que eles são parentes, são ali relacionados, ok? Eles não podem ser diferentes. Eles têm que respeitar uma tendência.